Imagine você ser traído por sua própria obediência. Imagine ainda mais você ser estuprado por alguém que deveria te guiar para o caminho da fé. Imagine você gritar, espernear e mesmo assim ainda não ser ouvido. Vocês imaginem serem queimados vivos. Vocês gritarem, vocês espernearem, vocês pedirem clemência, vocês sentirem a dor no seu corpo, vocês sentirem o cheiro da carne queimando a sua pele, vocês sentirem tudo e não ter ninguém para te ajudar. Esse foi Lucas Terra. Oi, meu nome é Maria Ramone e esse é o caso Traído pela Obediência. Lucas Vargas Terra nasceu no dia 26 de outubro de 1986. Ele nasceu em Salvador, porém ele passou a maior trajetória da vida dele no Rio de Janeiro. Ele é filho de Marion Terra e José Carlos Terra. Lucas era um menino amado por todos, ele tinha bondade em seu coração, ele gostava de ajudar o próximo, ele queria poder cursar medicina para poder realizar esse sonho, de ajudar as pessoas. Ele tinha fé, ele tinha bondade e esses desejos eram que faziam com que ele fosse uma pessoa extraordinária. Além disso, ele tinha mais 2 sonhos. O primeiro sonho era se tornar médico, E o outro se tornar uma autoridade na igreja, tanto como pastor como um bispo. Lucas ele passou a visitar comunidades lá no Rio de Janeiro. Uma específica é Santa Cruz, onde ele também passou a ser conhecido e chamado como Anjo da Santa Cruz. Tanto, todas essas proezas, todos os seus sonhos foram interrompidos quando ele foi assassinado de uma forma brutal com apenas 14 anos. 2 dias antes de ele viajar com o pai para a Itália, onde sua mãe, Marion, já estava te esperando. O desaparecimento ocorreu na noite do dia 21 de março de 2001. Lucas ele havia ligado para o pai do telefone público, avisando que iria passar a noite na igreja, que por conta do horário não voltaria para casa, e ele estaria com o pastor Silvio Roberto. E a igreja era localizada no bairro Rio Vermelho. O garoto não voltou para casa, a polícia ela foi acionada e o pastor foi interrogado. Porém, o pastor ele contou inúmeras versões totalmente contraditórias, o que desfocaram, segundo o promotor Davi Galo, que nas palavras dele, disseram que desfocaram as investigações sobre aquele caso. Em 23 do mesmo mês, a polícia ela encontrou um caixote e tinha um corpo dentro, pelo menos o que sobrou do corpo, e ele havia sido queimado e estava em um terreno baldio. Automaticamente foi acionada a IML para poder fazer a comprovação do DNA para ver se realmente era de Lucas Terra. Exatamente 43 dias para o resultado do DNA chegar, porém veio com a triste notícia de que sim, era o corpo do garoto. Foi revelado que o assassino havia tentado asfixiar o garoto, porém a polícia não sabe realmente qual foi a causa da morte, já que o corpo estava totalmente carbonizado. Foi por o corpo estar totalmente carbonizado que levou o promotor a crer que certamente houve ato de violência sexual. Além disso, a polícia ela encontrou vestígios, pedaços de tecidos que estavam no corpo, o que também já havia encontrado, que eram semelhantes ao que estavam na igreja, o que levava mais uma vez a acusar o pastor Silvio Roberto. Simplesmente, a pergunta que não quer calar é: o que levou o pastor Silvio Roberto a tirar a vida de um adolescente de uma forma tão brutal? Vocês já sabem, Lucas ele era um menino muito religioso. Por isso, ele passava muito tempo na igreja, na qual Galiza era o pastor. Há rumores, há comentários, algumas pessoas falam sobre isso, que o pastor ele era obcecado pelo menino. Ele sentia ciúme quando outras meninas iam falar com ele, ele sentia ciúme se a namorada dele também fosse conversar. Sempre que possível, o pastor ele convidava Lucas para dormir na igreja junto com outros meninos. Porém, aí é que tá. Enquanto todos os outros meninos eles dormiam em outros cômodos nas suas próprias camas, Galiza ele dormia junto na mesma cama com o garoto. Um fato onde só foi descoberto depois do assassinato do superiores de Galiza ficaram furiosos demais quando descobriram isso e as autoridades da igreja pediram transferência tanto dessa igreja quanto para outra, deixassem o mais afastado possível. Porém, isso não impedia que ele, visitasse aquela igreja. Sendo que nessa altura,
Esse pastor já havia sido expulso de outras igrejas e levado o apelido como assistente do diabo. Que foram contra Silvio Galiza na audiência, elas sofreram perseguição, ameaça e até expulsão da igreja. E tudo isso era provocado pelos próprios membros da igreja. Tudo isso foi com a própria supervisão do bispo João Leite. Ele era que permitia que as pessoas ameaçassem as outras, que não concedessem ainda entrevista, o que mais uma vez nos leva a crer que o que eles sabiam a mais, o que eles não estavam contando, qual realmente era a verdade, o que realmente tinha acontecido com aquele garoto. O de Galiza ele só foi concluído após 7 meses depois do assassinato. Isso porque Carlos Terra havia acampado na frente do Ministério Público, pedindo que agilizassem o processo. Ele também teve que recorrer a ONGs de defesa dos direitos humanos e ao Ministério da Justiça. Carlos Terra, ele também foi para a Suíça para entregar pessoalmente no escritório da ONU uma carta, na qual o conteúdo da carta se tratava da demora para avaliar o processo, para avaliar aquele caso. E também pedia que investigassem os recursos financeiros que estavam sendo disponibilizados para o pastor Galiza, onde ele também tratava que, como ele havia nascido na periferia, morava na periferia e não tinha todos esses recursos financeiros, de onde estava saindo esse dinheiro para poder ter o melhor advogado que estava tendo naquele momento. 5 testemunhas contra o pastor, o júri considerou o crime triplamente qualificado e também aceitou a tese de que o réu havia matado, abusado sexualmente e depois ateado fogo no corpo da vítima. No entanto, numa entrevista em 2006, o pastor Galiza ele alegou inocência e acusou outros membros da igreja, sendo eles o bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda Macedo. Segundo ele, Lucas Terra teria morrido por contar a ele que viu Joel Miranda e Fernando Aparecido em um ato sexual. Porém, os advogados de Joel e de Aparecido tentaram intervir, dizendo que o pastor Galiza estava inventando, já que era ele quem estava sendo acusado de estar dormindo na mesma cama com Lucas Terra. Foi aberto um processo contra Fernando Aparecido, que ficou preso, e Joel Miranda, que segue foragido até hoje. 18 meses após, a STF conseguiu um habeas corpus. No entanto, a juíza Geuze Almeida chegou até a inocentar os acusados em novembro de 2013. Porém, depois de muita luta, o STF decidiu que eles iriam sim a júri popular. Hoje em dia, Silvio Galiza está em liberdade condicional após ter cumprido 7 anos. Tanto ele quanto Aparecido da Silva aguardam o júri popular.